Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um vídeo no canal. Nós vamos ler aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 19, que diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, esse texto aqui, na primeira carta de Pedro, ele mostra o chamado do Senhor para as nossas vidas. Né? Você que já aceitou a Jesus, que já tem uma posição na presença do Senhor, você precisa entender o propósito do chamado no sentido geral para o cristão. Pedro aqui ele está expressando claramente para que nós somos chamados. Primeiro, para sermos salvos, né? Porque estávamos perdidos, longe da presença do Senhor, mas agora, através de Cristo, que é o Salvador, nós podemos voltar-se para Deus, podemos alcançar aquilo que havíamos perdido, né? Já desde o Éden, que era a bênção da eternidade na presença do Senhor. Então Pedro aqui, ele expressa claramente, né? Porque é agradável, no verso 19, capítulo 2, verso 19 diz: porque é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então nós somos chamados para cumprirmos aquilo que é a vontade do Senhor, através da salvação que foi adquirida pelo sacrifício de Jesus. Agora vivemos uma vida justa, uma vida em justiça, uma vida na prática daquilo que é a vontade do Senhor. Nós sabemos que hoje, como também na verdade desde o princípio, quando você quer fazer a vontade do Senhor, quando você quer cumprir aquilo que é o desejo do Senhor, você vai padecer perseguições, vai padecer adversidades, porque nós vivemos em um mundo totalmente injusto, né? Um mundo que se inclina cada vez mais para aquilo que é errado. Então a igreja, o povo que está sendo chamado pelo Senhor, ele foi chamado para andar em um caminho oposto ao mundo desse momento, né? Um caminho totalmente oposto. Quando o mundo vai à perdição, a igreja ela vai à perfeição, né? À busca da perfeição do Senhor. Então é um caminho totalmente oposto, o caminho da vida e o caminho da morte. Então Pedro aqui ele diz que o cristão foi chamado para viver, né, uma vida no Senhor, uma vida que não será fácil nesse tempo, porque é uma vida totalmente oposta àquilo que o mundo está vivendo. E a Bíblia diz que isso é agradável a Deus, né, que venhamos a padecer por causa da prática da justiça. Aí ele diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, ou seja, da consciência para com Deus, né, ele sofra agravos, por causa da consciência que o conduz a viver a vontade do Senhor, que muitas vezes não é alcançada por muitos, né? Aí o versículo 20 diz assim: porque que glória é essa, que pecando sois esbofeteados, né? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então Deus nos chamou para nos ensinar a vivermos em uma vida justa na presença dele, né? Uma vida reta perante a sua face. E assim venhamos a muitas vezes padecer por causa disso, porque é natural que o homem padeça por causa da prática da justiça, porque vivemos em um mundo totalmente injusto, em um mundo que caminha o contrário, como foi dito anteriormente. Então é natural que alguém que vai fazer a vontade do Senhor, alguém que deseja fazer a vontade do Senhor, que toma posição diante de Deus, vá sofrer afrontas, vá sofrer
perseguições, né? Vai ser ignorado pela forma de viver, que é diferente da forma que o mundo está vivendo. Mas Deus nos chamou para isso, para vivermos uma nova forma de vida, com a mente transformada na presença do Senhor. Porque que glória é essa, né? Que pecando somos afligidos e sofremos. Então a vontade do Senhor é que você possa padecer, possa sofrer, mas por causa da justiça. Porque por causa da justiça você terá uma recompensa. E a recompensa é a vida eterna em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Sempre que Jesus se manifestava, ele dizia: aquele que quiser vir após mim, né? Após quer dizer seguir a Jesus. Aquele que queria tomar uma posição diante do Senhor para seguir após ele e andar conforme as suas pisadas. E naturalmente aquilo que Jesus sofreu, a perseguição, né? a ignorância do povo acerca da verdade, né? Todo aquele afligimento que Jesus passou, padeceu, o homem que estava servindo ou que servisse a Deus também iria padecer. Nós vemos ali a igreja primitiva, os apóstolos, eles sofreram perseguições semelhantes à de Cristo, porque nós somos chamados para isso, né? Para padecermos pela justiça e não sofrermos mais por causa dos nossos erros e delitos, mas praticando a vontade de Deus, sejamos afligidos e perseguidos, mas tenhamos assim, dessa forma de vida, uma recompensa, que é a eternidade com Deus. Através de Jesus, nós podemos viver essa vida do Senhor, né? Uma vida que a palavra diz que não seria fácil, né? Mas uma vida que teria uma recompensa de uma bênção que Deus tem estabelecido de eternidade para aqueles que, com perseverança, insistirem em seguir ao Senhor, em seguir as pisadas de Jesus. Assim como Jesus padeceu, assim como Jesus sofreu por causa da preservação da verdade, nós também, que quisermos seguir o Senhor, iremos padecer afrontas, perseguições por causa da preservação da verdade, da mente que Cristo ele deixou para cada um de nós. Amém? Todos a paz do Senhor.